Irmãs, graça e paz. Então, eu fui convidada por Ivone para compartilhar aqui com as irmãs um pouco do que Deus tem feito na minha vida através do grupo, né? Dobra os joelhos. Eu quero abrir o meu coração aqui e falar de maneira bem sincera e verdadeira com as irmãs. Eu sei que muitas de nós, né, podem talvez passar ou terem passado por situações parecidas com as minhas e talvez esse o que eu for dizer aqui pode edificar a vida de alguém. Então, como eu conheci o grupo? Eu conheci o grupo através de Adriana, ou melhor, eu conheci Ivone através de Adriana, que a levou lá na nossa igreja para ministrar a palavra. E foi uma palavra muito forte, muito poderosa. E naquele dia eu fiquei sabendo do grupo. Depois disso, algumas de nós que estávamos ali, eu e mais algumas amigas, recebemos o convite para participar do grupo. Mas eu confesso que eu entrei sem imaginar o impacto que esse grupo causaria. Até confesso para as irmãs que eu achei que poderia ser mais um grupo, né? Tantos grupos que tem hoje, vai ser mais um grupo de irmãs, de mulheres, enfim. Mas eu estava enganada, irmãs. No começo, eu vou ser bem honesta, não foi fácil. Logo nas primeiras ministrações que eu ouvi, especialmente de Ivone, o assunto era sobre o papel da mulher e a submissão dela ao esposo. Gente, eu vou confessar para vocês, foi demais para mim. Nos primeiros momentos assim, nossa, eu não vou nem dizer os primeiros, não, que demorou um pouquinho para eu, sabe, mexeu demais comigo. Eu não entendia, eu não aceitava e muitas vezes eu me revoltava mesmo. Eu pensava, Ivone não sabe o que ela está falando, gente. Ela não sabe, não tem lógica, sabe? Eu ficava chateada mesmo. Ela não sabe. Talvez ela esteja falando de algo que perfeito, de um lar perfeito, de um homem perfeito, compreensivo, mas não, aí não dá não. Esse assunto não dá para mim. Eu lembro que quando eu ouvi a palavra submissão, logo me vinha à mente a ideia de ser mandada, de não ter voz, de ser tratada como inferior. E eu pensava, mas eu já passo tanta dificuldade dentro de casa, eu carrego tanto peso e ainda vou ter que ser submissa. Eu cheguei a comentar com minhas amigas, esse grupo não é para mim. Definitivamente não é para mim. Teve dias em que eu ficava realmente nervosa, só de ouvir. Às vezes eu começava a ouvir a ministração e pensava, e parava no meio, porque me incomodava mesmo. Mas ao mesmo tempo, algo me movia a voltar, terminar de ouvir. E eu dizia para mim mesma, eu vou ouvir só para ver até aonde isso vai. E foi assim, nesse confronto diário, que Deus começou a trabalhar dentro de mim. Com o tempo eu fui ouvindo as ministrações, lendo as mensagens, participando das séries, e eu percebi que o problema não era a palavra, mas a forma como eu a enxergava, como eu entendia. Eu tinha uma visão distorcida. Eu via a submissão como um peso, como uma escravidão, como algo que diminuía. Mas à medida que o Espírito Santo foi revelando, eu entendi que submissão ela não é isso. Que o verdadeiro significado de submissão é bênção mesmo. É proteção, é cuidado de Deus para com a nossa vida. E é uma ordem estabelecida por Ele.
para que haja um equilíbrio. Eu entendi isso. E, e isso foi libertador para mim, porque quando eu não entendia sobre o assunto, eu servia como que eu posso dizer? Pedra de tropeço, talvez, porque as meninas estavam comigo e elas ouviam e falavam, gente, não tem lógica não, não é assim, não pode, como é pensa, não dá, sabe? Mas hoje eu penso de maneira diferente. E quando eu tenho oportunidade de conversar com as minhas amigas, eu falo de maneira diferente, porque agora eu entendo o que que é. Eu entendo que quando a gente se posiciona no papel que Deus nos deu, as coisas começam a mudar dentro da gente e ao nosso redor. E não foi só com Ivone, teve Mari, Ivete e as demais, né? De Mari, então, eu apanhei demais, muitas vezes, meu Deus. Muitas vezes as palavras dela mexiam comigo, porque tratava de assuntos que eu de fato ignorava. Eu achava que não tinha muita importância. E de repente eu percebia que eram áreas que precisavam de mudança, que precisavam de atitudes diferenciadas. Tanto Ivete e as demais meninas foram instrumentos de Deus, e cada uma delas, com sua forma de falar, com seu jeito de ensinar, com assuntos específicos, trouxe algo que trazem, né? Algo que a gente precisa ouvir, precisa aprender. E com isso eu fui sendo moldada e o Senhor foi trabalhando em mim. Foi como se o Senhor tivesse pegado um barro e dando uma forma nova. E eu não vou falar para as irmãs que é algo assim prazeroso de início, porque não é, porque dói muito. E doeu muito, principalmente em relação a Ivone. Dói muito, sabe? E é desconfortável. Mas ao mesmo tempo é algo que é necessário, porque eu sabia que doía, que machucava, mas às vezes eu queria ir, mesmo sabendo que eu ia me sentir machucada às vezes. E aí eu fui descobrindo que eu fui aprendendo. É, eu até brinco com ela que eu não gostava dela. Eu não, eu olhava para ela assim, eu ficava chateada, porque eu me sentia ofendida muitas vezes. E hoje eu olho para ela com um olhar completamente diferente. Eu vejo uma sabedoria especial que o Senhor deu para ela, sabe? Hoje eu posso dizer com toda sinceridade que a mudança começou em mim, né? A minha visão hoje é outra. E eu posso dizer que as coisas mudaram de alguma forma. Não posso falar que houve algo assim absurdamente impactante na minha vida conjugal, não posso dizer isso. Mas o que eu aprendi trouxe mudanças significativas para mim. Significativas para mim. E mudou o meu olhar, mudou a minha forma de ver e a minha forma de agir em muitas coisas, e isso trouxe reflexos positivos para a minha vida e na vida dos meus filhos, por exemplo, e para minha casa, e principalmente para a minha vida espiritual. Eu aprendi a cuidar melhor de mim mesma, eu aprendi a importância de, dos detalhes no nosso lar, sabe? Da minha casa mesmo, da minha vida com Deus. Aprendi a valorizar mais o meu papel de mãe, como filha também, como serva do Senhor. E eu aprendi, irmãs, que submissão ela não é perda, ela é ganho. Ela não é peso, ela é proteção. E essa consciência trouxe leveza para mim. Hoje eu olho para trás e lembro que
quando eu pensava, essa mulher não sabe o que ela está falando. Agora eu reconheço a sabedoria que Deus colocou na vida de Ivone e o quanto ela é usada pelo Senhor, assim como Mari, Ivete e as demais irmãs que se colocam à disposição para nos ensinar. E eu sou muito grata a Deus por cada uma delas. Eu vejo, entendo que o grupo Dobra os Joelhos não é apenas um grupo de WhatsApp, mas é um canal de transformação, de edificação, de renovo, e é um espaço onde a palavra de Deus ela nos confronta e nos ensina e nos molda. E eu louvo a Deus por esse grupo, eu louvo a Deus pelas coisas que nós aprendemos aqui, por muitas coisas que eu não tinha conhecimento, talvez, antes, ou não tinha clareza, né? Coisas simples que às vezes a gente acha que não faz diferença, mas que na prática muda tudo. E eu oro para que mais mulheres possam ser alcançadas, para que mais vidas sejam transformadas, para que pela palavra do Senhor, pela por Deus, né, fazer tanto nas nossas vidas como Ele tem feito através da vida dessas meninas. E que Deus continue abençoando cada líder, cada irmã, cada mulher que se coloca na brecha, que ora, que ensina, que compartilha daquilo que o Senhor tem colocado no coração delas. E que nós possamos continuar crescendo juntas, né? Sendo mulheres segundo o coração de Deus, que é uma das coisas que elas mais falam, né? São muitas histórias, irmãs, são muitas coisas, são muitas ministrações e estudos que fazem diferença nas nossas vidas. E essa tem que ser a nossa busca constante, né? E essas mulheres, essas meninas, esse grupo nos ajuda nessa busca constante de sermos mulheres diferenciadas, mulheres transformadas, mulheres segundo o coração de Deus. Que Deus possa continuar nos abençoando, né, nessa caminhada, porque é uma caminhada e ela é contínua. Não é só hoje, não foi só ontem, ela é contínua. E esse grupo, essas meninas, nos ajudam nisso, se colocando à disposição do Senhor para serem usadas como instrumento dele nessa terra, nesse grupo em específico, né? Para que essa transformação, esse avanço, esse crescimento possa ser contínuo na nossa vida. Amém?